Bom dia! Bom dia, nossa última live deste ciclo de 21 dias. Já pegaram o lance, né? Que se eu falei desse, é porque vai ter coisa aí pela frente. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, a Uli, Douglas, a Lu, o Geraldo, a Elisa, a Carol. Que delícia! Gente, bom dia, Dene. A Neuzinha que contou pra nós, né? Que depois dessas lives começou a acordar mais cedo e acordar, como é que ela falou, de madrugada. Achei o máximo aquilo. Fer, Cirlei, meu amor, bom dia. Radessa, bom dia, gente, que legal, que coisa boa ter vocês aqui. Hoje é o nosso último dia. Geraldo, ontem fiquei sem internet, mas ficou sem... E onde ele tá hoje? Tá aqui com a gente, isso é muito legal, muito legal. Que bom que tu tá aqui hoje. Hoje a gente vai fazer a nossa última live de 21 dias falando sobre as virtudes. Na verdade, a gente vai terminar, né, ela hoje de uma forma bem leve. E é muito legal, é muito gratificante estar aqui com vocês por alguns motivos, né? Por ver a transformação de alguns de vocês, a transformação de que alguns de vocês me mandaram no direct, me contando das mudanças que aconteceram nesse período de 21 dias, né? A Sinara, olha a Nessa, que coisa boa, gente. Me contando, né, das mudanças que tiveram de vida nesses 21 dias, das coisas que simples e que muitas vezes, né, bobas e que mudam tanto a vida da gente. Olha o que a Neuza falou. E hoje ela já fez toda a alimentação natural dos doguinhos. Já fez? Ó, é isso. Ai, gente, que legal. Eu fico muito contente, né? Eu brinco com vocês. E é muito interessante. Vocês não têm a impressão de que a gente já, tipo, é um grupo, né? Porque é quem começou e é o grupo. A Sabre, bom dia. E é muito engraçado porque eu digo assim, ó. Tem gente que adora ganhar elogio, por exemplo, e eu acho isso acho ótimo. Não é isso que eu tô falando, mas tem gente que gosta de ganhar elogio, de dizer, ai, como tu tá bonita hoje. Tem gente que gosta de ganhar elogio, ai, como tu tá bem vestida hoje. Eu gosto de ganhar elogio quando me diz assim, Mel, a tua didática fez mudar alguma coisa pra mim. Mel, o jeito que tu explica caiu uma ficha pra mim. Isso pra mim é elogio de gente grande, né? Eu. Olha, Nessa, no domingo sempre eu durmo um pouco mais, coloquei alarme pra assistir a live. Ah, esses caras, vocês são demais, não existem. Não existem. Hoje, gente, sério, eu tô quase sem voz. A voz já tá dizendo assim, tchau, Melina, não aguento mais, tá contigo. Comecei a sentir dor. Falei pra vocês que eu tava já durante a jornada, já tava com um pouco de dor, né? Então, mas bora que tem muita coisa pela frente. A Lu, nós somos. Bom dia, Gé. Olha só, a gente tem a live agora, a gente vai finalizar nossa live de 21 dias. Ai, live 21 de 21. Ui, que orgulho, né? A gente vai combinar uma coisa muito legal a respeito dessas lives, se fizer sentido pra vocês. Porque eu não vou entrar nessas bombas sozinha não, meus filhos. Eu sou meio doida de inventar essas coisas, mas vocês têm que ser doido comigo de assumir junto, porque senão eu não faço não, sozinha não. E avisando vocês que hoje, às 9 horas da manhã, agora daqui, né, ou 2 horas, eu vou estar no Zoom fazendo um atendimento ao vivo do método Forfil, porque amanhã a gente abre as vagas da turma 9 e muita gente me disse, Mel, eu quero muito, mas eu queria ver como funciona. Então eu vou fazer agora às 9 horas, quem quiser assistir. Nos meus stories tem o link do Zoom. Mel, eu quero assistir, eu quero estar na turma para ter esses benefícios que a turma vai ter, a turma 9 vai ter. Preciso que vocês entrem no grupo de super interessados, quem não é aluno, porque lá vai ter as informações para poder vir aluno amanhã, né? Amanhã estarei acordada cedinho, pois irei até o fim. Adoro! A Sabre colocou o despertador, o alarme para não perder a live. Gente, vocês são ótimos. Recebi também comentário de gente tendo Mel. Coloquei despertar amanhã 5h50 para conseguir ser um dos primeiros a estar na turma. E isso é muito gratificante para mim, porque teve ontem, eu abri caixinhas e teve uma caixinha que para mim foi
maravilhosa. E não menosprezando aos outros, pelo amor de Deus, não interpretem dessa forma, mas que me disse assim, eu decidi segunda-feira entrar na formação pela tua verdade. E até fiz um story onde eu escrevo uma coisa que eu escutei uma vez de um mentor meu. E pra mim aquela frase fez muito sentido. Eu acho que vai fazer muito sentido com o que a gente vai estar falando sobre virtudes hoje, como a gente vai terminar essa nossa conversa, né? Que é assim, eu prefiro perder pela minha verdade do que ganhar pela mentira. Eu acho que isso parece uma coisa simples, mas não é. Quando a gente se dá conta de que nós estamos conquistando as pessoas por quem a gente é, isso não tem preço que pague, única e exclusivamente porque a partir do momento que tu te conecta com uma pessoa, seja por amizade, seja por trabalho, seja por relacionamento, seja por família, quando tu te conecta com uma pessoa e tem verdade na relação, existe a possibilidade de tu conseguir te posicionar com as tuas virtudes, que essa pessoa não vai estar vendo isso com maus olhos. Mesmo tu te posicionando dentro das tuas virtudes, tu não vai estar saindo da tua essência. Tu te posicionando nas tuas virtudes, tu não vai estar tentando, né, suprir uma demanda que não é tua ou ser quem tu não é. Então, eu acho que ser de verdade, né, que é o que eu brinco. Quem me conhece aqui no Instagram, se alguém chegar na minha casa agora e entrar pela porta ali, vai ver a mesma Melina. Se alguém for minha aluna, vai ver a mesma Melina. Se alguém for mentorada, vai ver a mesma Melina. Se alguém for no evento presencial, se alguém vier tomar chimarrão aqui comigo, por quê? Porque isso, e não tô falando isso pra me colocar numa posição de diferente, não é sobre isso. É sobre o como hoje em dia as pessoas, elas conectam com a verdade de vocês. Então, às vezes, existem situações ilusórias na vida, né? Do tipo, mas se eu fosse de tal forma, eu teria mais conexão com as pessoas. E aí as pessoas vão se lapidando em cima de coisas que elas não são. Elas vão se lapidando ou fazendo coisas que não são delas. E quantas vezes a gente já fez isso durante a vida? Eu já fiz isso durante a vida, né? Eu já fiz isso em alguns momentos de achar momentos lá atrás, e é isso que eu quero falar com vocês, conectando isso com o fim dessas lives e com o início das próximas. Eu vou contar por quê, né? Que é isso, assim, quando tu encontra a tua essência, encontrar a tua essência o quê? Não é ser egoísta a ponto de dizer eu sou certo e todo mundo tá errado, não é sobre isso. É sobre tu aprender que tu pode fazer tudo que tu quer fazer sendo tu. Quando tu não faz literalmente uma cópia de algo, uma cópia de alguém, por quê? Porque não faz sentido. Quando as pessoas constroem castelos em cima de areia, esse castelo não dura. E castelo em cima de areia, que eu quero dizer, é o quê? É isso de ter essa... mas fulano fez, eu vou fazer igual. Não é tua verdade. Então, essa frase, né? Olha, Lu, o Douglas já tá te dando boas-vindas pra nossa turma do Forfio, hein? Quando eu falo que a minha comunidade é a melhor do mundo, ninguém escuta, tá aí, ó. Inclusive, eu cutuquei eles numas 2, 3 lives atrás pra fazer um evento presencial. Já começou a rolar grupo de WhatsApp de regiões do Forfio. Vamos se conectar. E aí eu brinquei com eles, entrei no grupo e falei... Agora vocês não podem falar de mim porque a prof chegou. Gente, eu adoro essa forma de leve que a gente tem de lidar. Teve uma vez que me disseram que para mim ter autoridade, eu falei isso no evento presencial, eu não podia ser amiga de aluno, que para mim ter autoridade no que eu fazia, eu não podia ser amigo de paciente, que para mim ter autoridade no que eu fazia, eu não podia ser amigo de mentorada. E eu não posso falar a resposta que eu dei lá no evento presencial aqui no Instagram, porque é feio e é um palavrão, não dá. Mas eu vou dizer uma coisa. Ferre-se. Ferre-se. Por quê? Porque eu não vou deixar de ter essa conexão com as pessoas que me faz bem, que vai pra minha vida, para ter uma autoridade, porque pra mim isso não faz sentido. Pra mim isso não faz sentido. Quando a gente usa aquela frase que a gente trouxe dos meus pais, eu recebo amor. Eu já recebi amor.
Dos meus alunos, dos meus mentorados, dos meus amigos, dos meus pacientes, eu exijo respeito. Quando tu tem respeito, tu não precisa ganhar autoridade de outra forma. Quando tu tem respeito das pessoas, tu não precisa ganhar autoridade te colocando numa posição superior. Quando tu tem respeito, tu não precisa impor medo. Quando tu tem esse posicionamento, né? Quando tu tem o respeito das pessoas, tu não precisa estar num afastamento, não, vocês não podem ter acesso a mim. Cara, isso pra mim não faz sentido, pra mim, e essa é a minha verdade. Só que se eu não tivesse me fortalecido ao longo desse tempo, ou trabalhado as minhas virtudes, talvez eu fosse trazer isso como verdade e dizer, não, então, para conseguir levar a minha informação para mais pessoas, então eu tenho que me afastar, cara. Pra mim não faz sentido. É como o Douglas disse, a tal de quebra de padrões, né, Mel? Exatamente. Pra mim tem padrão que não vai fazer sentido nunca. Que nem, vocês vão me ver sempre muito bem arrumada nas lives, nas jornadas, vão, porque pra mim é um evento. Mas e essa Mel que vocês estão vendo de vestido, de cabelo assim, sem muitas maquiagens, é a mesma Mel que vocês vão ver na rua, no mercado, na igreja, que me encontra. Não importa. Então, assim, eu não tô dizendo que eu estou... Gente, eu não tô dizendo que eu sou certa, que eu tô errada. Eu tô usando isso de exemplo pra gente finalizar o olhar das nossas virtudes. Eu tô trazendo isso de exemplo pra mostrar pra vocês que aquilo, e a gente falou isso numa live, aquilo que muitas vezes a gente tenta suprimir, aquilo que a gente tenta esconder, aquilo que a gente tenta não ser, é exatamente essa diferença que é a nossa mola propulsora pra nossa abundância. Só que a gente olha pro lado errado, né? Que foi aquilo que eu falei. Quais são os motivos que vocês têm para desistir? Quais são os motivos reais que vocês têm para desistir? Peguem esses motivos reais que vocês têm para desistir e olhem para eles. Porque é exatamente os mesmos que tem para continuar. Só que vocês olham pro lado errado. Peguem tudo isso que tu acha que tu tem que mudar. Claro, gente, a gente sabe que tem que mudar e as coisas precisam mudar e a gente tem que fazer, né? Mas pega tudo isso que tu acha que tu tem que te adaptar ao social, que, não, mas é que eu sou diferente, que talvez isso seja exatamente a tua mola propulsora da tua abundância, isso que vai conectar com o teu paciente, isso que vai conectar com os seus relacionamentos, isso que vai conectar, porque enquanto tu deixa as pessoas conectarem as vontades delas nas tuas, tu perde a essência, tu perde quem tu é, né? A Deni, é justamente tua proximidade que faz toda a diferença. Concordo com a Denise, tu é maravilhosa. Vocês que são, né, gente? E eu vou dizer, gente, sério, eu morro de calor nesse lugar, que coisa mais boa. Tu sabe que isso é uma coisa muito importante de a gente ter essa clareza, né? Muitas vezes o teu diferencial, esse processo de olhar e dizer, não, mas eu olho as pessoas que têm isso, gente, presta atenção que isso é muito legal. Eu olho as pessoas que têm sucesso e elas têm um padrão, tá? O que eu quero dizer com isso? Padrão de virtudes, padrão de comportamento, mas não padrão de personalidade, olha só. E quando eu tô falando pessoas que têm sucesso na vida, eu tô falando de qualquer sucesso que vocês queiram ter. Relacional, familiar, pessoal, saúde, corpo físico, dinheiro, não importa, tá? Quando tu olha para essas pessoas, tu percebe que elas têm um comportamento muito parecido, que é o quê? Um comportamento virtuoso. Tu percebe que a grande maioria delas se dedicam a trabalhar sua espiritualidade, sua religiosidade. Muitas delas se dedicam a ter uma vida saudável, muitas delas se dedicam a fazer exercício, a acordar cedo, a estudar, a se dedicar ao seu trabalho. E isso é um padrão que tu percebe de comportamento das pessoas que têm sucesso na vida, tá? Agora, quando tu percebe que existem pessoas que buscam esse sucesso baseado numa cópia, baseado em mostrar quem não é, baseado em ter um posicionamento diferente do que deveria ter sendo a sua essência, ali na frente isso não perdura. Isso não é. Eu contei pra vocês quem é meu aluno já sabe o quanto isso eu levanto essa bandeira que, pra mim,
o que ambientes é o que pra mim muda o jogo da vida das pessoas, tá? Eu pra mim, ambiente. Então, ambientes moldam, ambientes treinam, ambientes te lapidam. E muitas vezes nós escolhemos os ambientes errados sem saber, porque o que eu penso assim, isso vem muito com as nossas lives das virtudes. Tu escolher um ambiente que não é saudável por ignorância, mas ignorância em que sentido? Por não saber que aquele ambiente não é saudável, por naquele momento o seu ambiente que te acolhe, ok, porque acontece com todos nós. Então tu vai estar às vezes em ambientes ou relacionamentos ou que estão abusando de ti, que não são saudáveis, que estão, por exemplo, plantando sementes de inveja, de fofoca, e tu tá ali e tu não, pra ti aquilo é normal. Ok, tudo bem. A partir do momento em que tu começa a te trabalhar, que tu começa a estudar essas virtudes, que tu começa a te conhecer, que tu começa a saber o que é certo e errado, aí é obrigação tua sair. E essa é a diferença. Quando tu tá num lugar, e eu não tô botando a culpa no outro, eu tô botando a culpa em quem decide estar no lugar, né? Então, por exemplo, eu por muitos anos estive num lugar onde o foco era questionar o crescimento do outro, o foco era fazer comentários, aqueles passivos agressivos para desvalorizar a conquista do outro. Eu, por alguns anos, estive nesses ambientes. E quando tu percebe, tu tá bebendo da mesma água. Quando tu te dá conta, quando tu aprende que isso tá errado, o que acontece? É dever teu, aí é obrigação tua sair. Porque se tu vê que isso é errado e tu continua, aí sim a tua responsabilidade tá gritando. Quando tu te dá conta e tu sai disso, a gente não tem que julgar aquele ambiente que a gente esteve. Mas porque lá falam mal, porque lá traem, porque lá bebem e não sei o quê, porque lá falam de todo mundo. Não é sobre o ambiente, é sobre tu estar lá e saber que aquilo é um ambiente que não é saudável para ti e continuar. Porque enquanto tu não sabe, tá tudo bem, gente, né? É aquela história, tu peca por ignorância e não por responsabilidade. Tu peca por quê? Por ignorância, por não saber o quanto aquele ambiente impacta na tua vida. Mas quando tu busca recurso, quando tu te dá conta das coisas, quando tu entra em contato com as verdades, isso sim faz com que tu tenha que tomar decisões. E muitas vezes decisões dolorosas, muitas vezes decisões de trocar de rota, muitas vezes decisões de romper um relacionamento para começar outro, muitas vezes decisões de romper alguns ambientes, algumas relações, algumas questões profissionais para conseguir ter resultado em outros. Então, quando a gente rompe isso, a gente não está rompendo porque aquilo é culpado, não, a gente está rompendo porque nós estávamos naquele ambiente, nós entendemos, a gente trabalhou as nossas virtudes, entendeu que aquilo não é um ambiente para quem tu está te transformando e tu troca de ambiente. Ninguém consegue se manter nos mesmos ambientes, relações e buscas em processo de evolução, em processo de transformação, em processo de, principalmente que a gente fala tanto, né, se tornar antifrágil. Se tornar antifrágil é o quê? A antifragilidade é quanto mais a vida te bate, quanto mais te baterem, tu cresce, te torna flexível e te torna forte. E isso não é sobre o outro, isso é sobre a gente. E aí é bem aqui, ó, o que o Douglas falou. Isso que faz a terapia se destacar pela proximidade da Mel. Isso que o Douglas falou é uma coisa que eu preconizo muito. Por quê? Nesse sentido. Porque não vai ter aluno meu que vai ficar sem suporte. Não vai ter aluno meu que vai ter dúvida e não vai ter ou eu ou a Elis, que é a nossa tutora, ajudando e respondendo. Não vai ter aluno que vai estar na comunidade e não vai ser ajudado por todos os colegas. Não vai ter aluno ou mentorado que vai estar na mentoria, onde é um ambiente seguro para falarmos de dinheiro, porque dentro da terapia, dentro da área da saúde, falar de dinheiro, né, tem que ser muito bem trabalhado nas nossas crenças e ter um ambiente onde tu pode falar sobre isso sem julgamentos, né? E de alguém chegar lá e dizer, gente, esse mês não estou conseguindo faturar bem, alguém pode me ajudar? E ter uma outra pessoa que diz, olha, eu fiz essa ação de vendas esse mês e deu certo.
e compartilhar e dividir. Então nenhum grupo meu vai ser dessa forma, tanto que eu digo que eu brinco com vocês, né? Que eu digo que eu dei certo quando eu vejo as pessoas se ajudando sem eu estar dentro. Porque o objetivo não é que eu segure todas essas ajudas para mim, que eu consiga, que eu faça. O objetivo é eu estar de fora olhando aquele grupo que foi criado, se ajudando entre eles. E isso a gente pode entender que é o quê? Esse trabalho das virtudes. Então, se vocês entraram em contato, né, nessas 3 semanas, a gente trabalhou, né, os primeiros 7 dias, a gente entrando em contato. Quais são as sensações, as vivências e os processos de antivirtudes que a gente tem tão importantes dentro da gente, que faz a gente não chegar ou não conquistar aquilo que a gente gostaria tanto. Porque as antivirtudes, elas são, na grande maioria das vezes, aquilo que a gente não percebe que tem, entendeu? Por quê? Porque a antivirtude, a gente trabalha com ela por muitos anos. A gente tá junto com ela por muitos anos. Ela tá dentro da nossa rotina por muitos anos. Que é o quê? Que é uma pessoa que às vezes não consegue, tá um pouco no vitimismo. Até recebi uma mensagem muito bonita de uma menina no privado, né, no direct, quando eu falei sobre o vitimismo numa live, e ela falou assim: Mel, mesmo que inconsciente, mesmo que sem querer que isso acontecesse, eu me percebi dentro de um vitimismo. Olha, então o quanto a vida dela abriu por estar escutando aquilo, porque nesse processo, né, nesse processo é um processo que quando tu entra em contato com aquilo que talvez seja uma antivirtude tua, a grande maioria das vezes a gente tem vergonha. Porque a gente pensa, meu Deus, não era pra mim ser essa pessoa, e como é que eu tô sendo essa pessoa? Né? E o vitimismo é algo que é muito comum. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu não sou, vamos dizer, vítima, né? Eu não sou vítima dessa antivirtude. Só que aí, tu começa a perceber as coisas da tua vida, do teu dia a dia, e tu começa a dizer, opa, eu acho que no fundo eu sou sim. Então é legal a gente entrar em contato com essas virtudes, porque como essa moça me trouxe, né? Ela me disse, quando eu me dei conta disso, eu comecei a entender que por mais que eu dissesse que não, eu estava dentro em alguns momentos. E esse vitimismo tira ela da busca da prosperidade. Às vezes a gente tá numa posição em que a gente não se dá conta. Então esses 7 dias foram dias que fizeram, esses primeiros 7 dias, a gente se dá conta de muitas situações de vida onde o vitimismo tava ganhando sim, né? E aí o vitimismo é um exemplo, né? Mas várias antivirtudes, né? Então, no passar dos outros 7 dias, a gente entra em contato que sim, a gente tem que trabalhar algumas virtudes, mas também ao mesmo tempo tem muita coisa boa que a gente tem muito posicionamento positivo, tem muitas coisas legais, né? Gente, vocês querem... Agora eu vou ter que fazer um comentário. Vocês querem ver o que é... A Neuza quer ver, olha só. A Neuza colocou aqui, vocês vão rir comigo. Eu entrei no método, pois sua verdade e bondade me capturaram. Vocês querem ver o que é verdade? Eu tô aqui dando aula pra vocês e a máquina de lavar roupa tá fazendo barulho atrás. Por quê? Porque eu acordei mais cedo pra deixar isso arrumado. Em outros momentos, talvez, meu Deus, não li a máquina. Porque o que as pessoas vão pensar? Elas vão pensar que eu sou uma pessoa normal. Que enquanto meu filho tá dormindo, eu boto roupa a lavar pra quando terminar a live eu estender a roupa e fazer café da manhã pra eles. Então, essas coisas que às vezes a gente pensa, não, porque isso não é legal, isso é feio, isso é a vida da gente, é isso que as pessoas querem saber, quem tu é de verdade, né? Olha o que a Lu colocou, sinto que a expansão da consciência acaba sendo um caminho e é meio solitário, mas passamos a não conseguir mais qualquer ambiente exato, e é por isso que a gente estruturar e trabalhar ambientes mudam o jogo, porque tu vai estar junto com os teus iguais, sabe? Ah, Neuza, eu sempre escutei que eu era trouxa por entregar tantas pessoas e eu vi que isso não era sobre mim. E você mostrou que servir é muito bom e não errado. É porque não é sobre, exatamente, não é sobre a tua atitude.
é sobre tu entregar para quem está pronto para receber, porque a grande maioria das pessoas que falam que tu é trouxa, que é diferente, gente, do fazer tudo pro outro, fazer pro outro e nunca ter esse equilíbrio de troca, tá? Isso é diferente, esse equilíbrio de ir pra vida, que é o equilíbrio que faz a vida acontecer. Mas muitas vezes, quem aponta o dedo e fala que tu é isso, que tu é trouxa, que tu são pessoas que não conseguem entender o servir. Por quê? Porque o servir para eles não faz sentido, entende? E é a verdade deles. Olha o que a Lu falou, eu percebi exatamente isso, que estava no vitimismo. Olha que lindo. Por quê? Porque quando a gente entra em contato com algumas verdades, a gente percebe, e não é feio isso, gente, de forma alguma. Não é feio, não é ruim. É muito, 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 muito bonito quando a gente se dá conta disso e encara esse processo, né? Ó, pra Neuza travou, pra vocês tá bom? E aí, me digam, tá tudo certo? Acho que tá. Tem gente entrando na live, normal. Tudo ok, beleza. Então, gente, é muito legal, né? Como tem um trecho, eu e os meus livros, né? Tem um trecho que é um livro que eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas eu vou procurar pra vocês, tá? Até vou trazer aqui. Vocês anotaram, né, o nome do livro de ontem que eu falei? Que todo mundo tem que ler? Do Bernardinho, né? Transformando lágrimas em ouro, suor em louro, alguma coisa assim, que o pessoal trouxe até o nome aqui, porque eu não me lembro dele. Quando alguém falou, eu falei, é isso, mas não me lembro, e ele não tá aqui comigo, ele tá lá em Caxias, mas é muito, muito, muito legal. E tem um, né, que é um livro muito legal, que é uma conversa, tá? O livro inteiro é bem legal. É uma conversa entre a grosso modo, que a Dani já trouxe, Transformando Suor em Ouro. É uma conversa que acontece, eu não lembro exatamente como é, mas é uma conversa que acontece entre um mestre e um discípulo. E o livro todo vai se dando em cima dessa conversa, do mestre e do discípulo em relação à vida, em relação à prosperidade, em relação a te fortalecer nas tuas dores. E eu tenho três trechos que eu anotei e que eu lembro que são desse livro, mas eu não tenho aqui o nome do livro, mas enfim, tá? Quero ler pra vocês porque eu acho que só que é muito simples, assim, só que pra mim foram coisas simples que mudaram a forma de eu ver algumas coisas, né? Porque eu lembro que esse aprendiz, vamos colocar assim, que é o que eu sempre falo, que nós precisamos ser eternos pessoas, né, que são ensináveis, eternas pessoas ensináveis, porque quando a gente não é ensinável, a gente está assumindo um posicionamento arrogante e egoísta de achar que a gente já sabe tudo, e quando a gente já sabe tudo, a gente não prospera. Então, ser ensinável não é tu dizer o que, eu só vou aprender o que é difícil, eu só vou aprender o que é novo para mim. Às vezes, tu escutar 1000 vezes a mesma coisa vai mudar o teu jogo. Por quê? Porque é a forma que tu escuta. Então, toda vez que tu tiver uma sensação do tipo assim, mas isso aí eu já escutei, tá? Mas isso aí eu já sei. Quando vier essa sensação, porque isso pode ser um excelente sabotador de mente escassa, tá? Por quê? Porque mentes escassas, e isso, se tu não tem clareza, tá tudo bem. Quando tu começa a ter clareza, tu tem que te posicionar diferente em relação a isso. Mentes escassas dizem o quê? Isso eu já escutei, não preciso mais. Isso eu já sei, não preciso mais. Lá vem fulano falar a mesma coisa. Quando tu pensa isso, na grande maioria das vezes, é porque tu até já escutou e já sabe, mas tu não executa e tu não tem resultado daquilo. Então, tu quer fugir da informação. O que é uma mente abundante? Eu vou escutar, mesmo que eu já tenha escutado 1000 vezes, porque talvez a forma como eu vou escutar, hoje tu não é mais a mesma pessoa que foi quem escutou da outra vez. Hoje tu tá, por exemplo, né, tu já te trabalhou diferente daquela vez que tu escutou as coisas, então sempre vai ter uma forma nova de reagir ao processo. Então é muito legal a gente ter essa clareza. Pessoas ensináveis têm a mente abundante. Pessoas ensináveis vão escutar o que o outro tem para dizer, mesmo que já saiba.
porque sempre vai ser uma forma diferente de receber a mesma informação. Mentes escassas dizem o quê? Não, isso eu já sei. E os resultados em relação ao isso eu já sei são zero. Relacionais, de amizade, né? Então, é muito legal esse processo. Bom dia, Sandrinha, Lari, Pati. O que a Vani botou? A lógica de ler um livro em um momento e após tempo ler de novo. Nós tiramos mensagens totalmente diferentes das leituras. É isso, exatamente. Então, mentes abundantes e mentes escassas, elas se diferenciam, né? E a prosperidade acontece, obviamente, de forma diferente. Elas se diferenciam quando tu sai do patamar de tudo eu já sei. Porque se tudo tu já sabe, tu não tem resultado que tu gostaria, é porque tu não sabe. Ou porque tu sabe e não executa. Ou porque tu sabe e pipoca. Ou porque tu sabe e não segue uma linha, né? E isso é pra tudo, tá, gente? Todas as possibilidades relacionais da vida. Então, é muito, muito, muito importante a gente ter essa clareza, tá? Então, eu vou ler pra vocês esse processo, essa partezinha aqui, porque o que eu anotei, porque eu acho que vai fazer sentido, né? Então, que é, né? Tem essa conversa, digamos assim, durante o livro todo, né, que é entre o mestre e o discípulo. E o discípulo, né, diz assim, você afirma que o mundo é simples, que a vida é simples, mas essa tese só pode ter o mínimo de verdade se for dita por uma criança, porque as crianças não têm obrigações, as crianças não têm como pagar os seus impostos, não precisam trabalhar. São protegidas pelos pais e pela sociedade e podem passar dias sem qualquer preocupação. O problema é que à medida que a criança amadurece e se torna adulta, o mundo revela-se a sua verdadeira natureza e ela vai descobrir como as coisas são de verdade. Essa é uma fala que o discípulo fala para o mestre durante esse livro. E eu anotei algumas partes porque isso fez sentido, eu já vou ler o restante, né? Fez muito sentido pra mim, porque às vezes a gente se coloca e toda vez que tá acontecendo alguma coisa e eu penso, Melina, isso aqui tá estranho. Será que tu não tá no vitimismo? Será que tu tá... Porque existem coisas que não são vitimismo, né, gente? Que são reais, mas a gente tem que ter essa clareza. E eu leio isso aqui que eu achei que ia casar muito bem com a nossa última live de finalização de virtudes, porque a gente veio crescendo nas virtudes, entrando em contato, entendendo, e agora uma fala mais simples pra gente entender como a vida real funciona com toda essa base que a gente conquistou nesses 21 dias, né? A Neuza botou aqui, isso é verdade, o método à parte, o conteúdo eu já escutei muitas e muitas vezes e sempre pego um insight novo. A Carol, meu exercício diário é olhar pro financeiro, olha que legal. Porque isso que a Neuza e que a Carol falaram, né? Quando tu olha todos os dias para uma coisa, ela se torna tua amiga. Como que tu vai ter intimidade, vou usar o exemplo da Carol, intimidade com dinheiro se tu não olha pro financeiro? Como tu vai ter intimidade, como diz a Neuza, com o método de aplicação se tu não escuta as aulas? Eu falei isso na jornada e talvez quem tá aqui assistiu a jornada vai me escutar falar de novo. Tem alunos de todas as turmas que estão em lives, que quando tem a jornada assistem de novo. Na teoria, o conteúdo das jornadas, a base do conteúdo, ela é a mesma, porque é um conteúdo que eu preciso trazer de forma clara, de forma simples e de forma que eu não afunde muito na técnica, porque as pessoas que estão ali não sabem. Então, só que cada vez eu construo com um olhar diferente e os alunos estão todas as vezes lá consumindo. Teoricamente, eles já não sabem isso? Teoricamente, já sabem. Outra coisa, mentorados que tem meu contato pessoal, que a gente fala no WhatsApp, né? Precisariam estar assistindo uma jornada que é um pouco mais distante de mim? Olha só, a mente escassa pensaria o quê? Não precisa, porque se eu precisar de alguma coisa, eu mando mensagem pra Mel, ela me ajuda. O que a mente abundante faz? Eu vou assistir, porque sempre vai ter algo que eu vou aprender, como a Neuza trouxe. Então as pessoas sabem usar os recursos. E isso vem muito de encontro com a finalização dessas lives com o que eu tô trazendo aqui. Então essa parte, né, que o discípulo faz essa pergunta pro mestre, falando o quê? Porque o mestre vem
inicialmente o mestre fala para ele, eu não lembro da sequência, assim, mas é algo do tipo que a vida é simples e fácil, né? O mestre fala assim que a vida é espantosamente simples e fácil, ele fala, né, para o discípulo. E esse discípulo fala que não consegue ver dessa forma em que o mestre traz isso para ele, né? Que ele não consegue entender como essa vida poderia ser simples e fácil, né? E aí o mestre responde, e aí o mestre diz para ele que ele quer que ele continue falando, né? Fala pro discípulo, continua me falando para mim entender, né? Onde tu quer chegar. E aí esse discípulo fala isso, né? Você afirma que o mundo é simples e a vida também, mas essa tese só pode ter o mínimo de verdade se for dito por uma criança. Crianças não têm obrigações óbvias como pagar impostos ou trabalhar. São protegidas pelos pais, pela sociedade e podem passar dias sem qualquer preocupação. O problema é que à medida que a criança amadurece e se torna adulta, o mundo revela sua verdadeira natureza e ela vai descobrir que como as coisas são de verdade, né? E isso ele traz para o mestre, né, num tom de não acreditar que a vida pode ser simples e fácil, né, de não acreditar que ele pode conseguir essas coisas com essa essência da criança de acreditar que sim, que a vida pode ser fácil, pode ser simples. Então, o que ele traz? Ele traz que a vida de adulto ela não é uma vida simples e fácil, né? E o mestre traz para ele uma outra parte, né? Que diz assim, ele explica, né? Falando que muitas vezes, e gente, que eu quero trazer aqui de novo, eu vou repetir isso todas as lives porque chega muita gente nova, tá? O que eu vou trazer aqui não é sobre religiosidade, é sobre acreditar em algo. Então eu trago direcionado para Deus, eu trago direcionado para a questão mais católica, que é a minha crença, mas eu quero que vocês peguem isso e coloquem para a realidade de vocês, tá? Por que eu tô trazendo isso? Porque eu quero única e exclusivamente que vocês peguem a essência da informação, tá? Então, essa essência que eu vou trazer agora da resposta do mestre, ela tem um direcionamento para a questão religiosa, mas não é isso que eu quero que vocês escutem. Eu quero que vocês escutem de forma ampla o que eu tô trazendo. Fechou? Combinado? Então, né? E aí o filósofo fala, né, que se nós vivêssemos numa época onde olhar para aquilo que faz bem predominasse, a salvação seria uma opção. E ele fala só isso, né? E aí o discípulo, né, fala que não entende essa colocação e continua. E diz assim, mas a religião, e aí vocês botam isso para crenças, para credos, para aquilo que faz sentido para vocês, tá? Perdeu poder. E agora, isso o discípulo falando, não existe mais uma crença real em Deus. Como não temos mais nada em que confiar, estamos cheios de ansiedades e dúvidas. Cada um vive por si. Assim é a sociedade de hoje. Por isso, considerando tudo o que eu lhe disse, sabendo que somos controlados pela realidade, por favor, me responda. Como você pode continuar afirmando que o mundo é simples? O discípulo perguntando para o mestre, né? E isso aqui, para mim, esse trecho, ele é um trecho que faz muito, muito, muito sentido. Porque o que a gente percebe, né? Quantas pessoas hoje sim, né, vivem, né, como diz aqui, cheios de ansiedades, cheios de dúvidas, porque estão distantes das suas virtudes. Eu não tô falando de religião, eu tô falando de virtudes, da tua verdade, a virtude da magnanimidade, que a gente falou que é a virtude de ter uma alma grande, a virtude da fortaleza, que é dar o passo, sabendo e confiando, não tendo ansiedade e dúvidas, que é fazer o movimento. Inclusive, a Sandrinha tá aqui na live, né, deu bom dia pra gente, a história dela é uma história que eu postei ontem no feed, quando ela me mandou uma foto ontem do espaço que ela montou para fazer os atendimentos lá, os atendimentos presenciais, né? E é o que eu falei lá, aquela podia ser minha história, mas não é a da Sandra. Eu quero que depois vocês vão lá no feed e leiam a história da Sandra. A Sandra foi a pessoa que
para entrar na formação do método, e eu vou usar isso de exemplo porque essa é a história que eu sei, mas se ela teve esse posicionamento para entrar no método, é o posicionamento que ela tem na vida. Ela não tinha condições, ela pediu o cartão emprestado e ela fez, gente, o que tinha que ser feito para pagar essas parcelas. Ela fez, ela vendeu o que precisava vender, e ela contou isso um dia numa aula onde eu contei, né, que eu vendia coisas para conseguir suprir algumas demandas de coisas que eu queria fazer, né? E ela contou. Então, que eu falei, eu vendia coisas dentro da minha casa, por exemplo, coisas que eu não usava mais, eu oferecia e vendia. Então, ela, né, trouxe pra gente essa informação, e hoje, hoje, 2 dias atrás, quando ela me mandou foto daquele espaço, aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito, porque eu olhei e eu falei, por mais Sandras nesse mundo, por mais Sandras que dão o passo na dificuldade e sabendo que ia resolver, que ia dar um jeito, e que agora, em pouquíssimos meses, é terapeuta, sabe do seu servir, atende pessoas, leva a cura e tem uma vida muito mais próspera em cima disso. E tem uma vida hoje financeiramente diferente daquela. Mas por quê? Ela não esperou, e a história das mentirinhas, né? Ela não ficou se contando mentirinha de que agora eu não tenho tempo, agora eu não tenho dinheiro, agora não é o momento. Muitas vezes eu escuto as pessoas dizerem, mas é que agora não é o momento. Quando que é? Quando que é o momento? Agora que eu vi que a Sil botou aqui da sua essência, a Sil é outra pessoa que não esperou o momento certo para fazer o que tinha que ser feito. Foi lá não é entre tapas e beijos, é entre choros e beijos. Ela foi construindo isso. Então o mundo precisa de pessoas que assumam essa verdade, que vão para o mundo, que consigam esse processo, que deem o peitaço, porque é com essas pessoas que os outros aprendem. Mel, mas julgam. Vão julgar. Vão julgar se tu fizer, vão julgar se tu não fizer, vão julgar se tu der certo. Tá aqui ela, graças a você, Mel, que sou uma nova Sandra. Graças a ti. Sabe por que é graças a ti? Tá, vamos combinar que a gente é uma dupla, então. Por quê? Porque centenas de pessoas têm as mesmas oportunidades que a Sandra e não abraçam. Centenas de pessoas têm as mesmas oportunidades de mudar de vida que a Sandra teve e não o fazem por medo. Então, o mundo precisa de mais pessoas assim. O mundo precisa de mais pessoas que deem esse peitaço na vida, sabe? Como a Sandra deu, como a Silvana deu, como tantos alunos meus deram, como a Neuza deu, como o Douglas deu, se posicionando como terapeuta de homens, que é algo que hoje ele já tem bem definido isso. E aqui, todos os meus alunos aqui, entende? Não quero deixar ninguém de fora, mas vocês sabem de quem eu tô. A Lária, a Naya, a Paty, a Su, a Carol, a Vani, né? Vou descer aqui um pouquinho para não descer tanto. A Denise, o Geraldo, a Cris, a Deia, a Cláudia. Gente, faltou alguém que eu não falei, pelo amor de Deus. Vocês não me deixem ficar triste, né? Peguei os que tinham mais comentado aqui. Então, que o mundo tenha mais pessoas como essas que dão o passo e que vão fazer o movimento que precisa ser feito. Primeiro pela sua vida, depois pela vida do outro. Mel, não é primeiro sobre o outro. O que Deus nos fala? O que Deus nos fala? Ama ao outro como a ti mesmo. Tu não consegue amar o outro se tu não ama a ti mesmo. Tu não consegue servir ao outro se tu não serve a ti mesmo. Tu não consegue entregar transformação para o outro se tu não transforma a ti mesmo. Então, é por mais pessoas que dão o peitaço de mudar a sua vida que vai conseguir mudar do outro. Em alguns meses, Sandrinha, até te peço desculpas, né, de estar falando da tua história, mas é que ela é sempre, né, mas é que ela é tão, e se mais pessoas que forem minhas alunas tiverem histórias parecidas, me escrevam,
porque isso não é sobre ser minha aluna ou não, isso é sobre nós deixarmos essa semente plantada no mundo para que outras pessoas olhem e digam: eu quero ser um pouco de Sandra, que saiu de uma questão financeira zerada, né, Sandrinha? Onde, como eu falo de mim, né, foi vender coisa que precisava, eu tive uma aluna que ela fazia, virou até uma coisa muito legal, porque ela pegou o filhinho dela, e o filhinho deve ter uns 6, 7 anos, e eles começaram a fazer brownie em casa, né? E aí esses brownies ela cortava, ela embalava e ele levava para a escola para vender no lanche. As profs, né, sabiam que tinha um motivo maior. E aí o que as profs faziam? Ele levava no lanche das profs. Agora a gente só deixa. E aí na sala dos professores, então todos os profs compravam e tal, para que ela conseguisse fazer o que era importante para ela naquele momento. E hoje o recurso dela é outro. Hoje, financeiramente, é outro. Por quê? Porque ela deu o passo, né? A Sabri botou, né, que ela ainda não deu o passo total, mas está no caminho. E a Vani colocou que não vão desistir. Vocês deram o passo mais largo. Vocês deram o passo mais largo, que é o quê? Decidir. Decidir o que vocês querem, decidir onde vocês vão estar. Olha que 21 dias e a gente aqui juntas, né? Teve o Prosperar, onde a gente quebrou crença de forma presencial, lá vocês estavam. Então, talvez, isso é muito legal, assim, que eu quero trazer até um gancho que a Sabri e a Vani trouxeram. E eu vou botar a Lari também aqui, porque é uma coisa que eu converso muito com ela, tá? Na mentoria. Às vezes, a gente acha que a gente faz pouco. Às vezes a gente acha que não fez nada. Às vezes a gente acha que teve poucos resultados. Mas quem tá de fora da piscina e vê vocês limpando a piscina de vocês, fala: cara, olha como elas mudaram. Porque é sobre construir. E talvez a gente tenha o costume, né, de não validar as conquistas porque a gente não vê elas, porque a gente tá no meio do olho do furacão, né? E isso é muito legal, a gente ter essa clareza de que a passos largos, eu não tô falando de passos pequenos, porque não é passos largos, que a primeira dor, né, a primeira clareza, o primeiro olhar de dizer: isso eu preciso mudar, é quando tu consegue decidir para onde tu quer caminhar. É a decisão mais importante. Então essa vocês já fizeram agora, meus amores, é lapidar o processo. Desistir jamais, até porque eu descubro até no cadastro de vocês, do método, tem o endereço, né? Não esqueçam disso. Que é muito mais fácil para mim achar a casa de vocês e buscar vocês. Né? Olha, a Vani trouxe: infelizmente o ser humano só aprende na dor, eu me incluo nisso, nós todos. E acordamos para a vida querendo fazer mudanças necessárias. A primeira vez que eu acordei para a dor foi quando eu tive uma paralisia, né? Que hoje ficou um resquício, mas segundo momento que eu acordei para dor foi na infertilidade. Terceiro momento que eu acordei para dor foi quando meu pai ficou doente, faleceu. Terceiro movimento, quando a gente não tinha dinheiro para ir no mercado. Foram vários momentos de dor que fizeram com que hoje eu construísse a Melina que hoje é. E é essa construção que eu tô aqui para servir. Por quê? Porque não é sobre dar a formação do método, dar a mentoria, atender paciente. É sobre estar fazendo essa série de lives pra gente construir virtudes juntos. Esse também é meu servir. E vocês lembram quando eu digo que enriquece quem ajuda mais pessoas? O meu trabalho que me dá dinheiro para conseguir conquistar mais coisas e ajudar mais pessoas é o quê? É vender o meu conhecimento como professora do método, como mentorada de negócios, como terapeuta de pacientes. Esse é o meu servir que vai me dar dinheiro para que eu atinja a minha vida dos sonhos, a vida dos sonhos da minha família, sirva mais pessoas, ajude mais pessoas. E o meu servir que não me traz é o quê? É estar aqui servindo com virtudes. Nenhum dos dois é mais ou menos importante, desde que vocês tenham clareza de que eles têm que andar juntos. O servir de vocês tem que andar juntos entre aquilo que tu faz para crescimento, aquilo que tu faz para fazer dinheiro, aquilo que tu faz
Tudo isso é uma egrégora só. Então a gente tem que quebrar esse padrão de que servir não tem relação com questão financeira. Tanto que eu nunca vou esquecer, e eu não tô aqui levantando bandeira minha, tá? Eu vou fazer um comentário só, porque tem muita gente que estava aqui, que participou disso. Inclusive o Douglas, né, que me ajudou, tá, a fazer o sorteio. Eu vou falar, quando teve as situações e os eventos, né, do Rio Grande do Sul, né, sobre as enchentes, a gente fez, né, uma ação onde a gente eu fiz uma imersão, e foi uma imersão onde as pessoas pagavam R$50 para entrar. Todo esse valor foi destinado para doação, e o valor final da doação, nós como Instituto Melina Dani dobramos o valor. Por que eu tô contando isso? Para vocês entenderem o contexto, tá? E em doação, nós tivemos R$7.000 em doação. O que o Instituto fez? Foi lá e colocou mais 7 mil, e com 14 mil a gente comprou, né, e doou coisas, e até tinha, né, o sorteio de alguns brindes no final, e eu tecnologicamente não sabia fazer isso. O Douglas me ajudou a fazer, tava lá e ajudou a gente a fazer o sorteio. Então, o que eu quero dizer com isso? A Melina antes de 2019, a Melina de uns 5 anos atrás, 18, 19, nunca na vida, teria condições de estar fazendo uma doação de R$7.000. E por que eu tô falando números aqui? Ai, tá falando líquido. Não, é para vocês terem clareza de que se o teu servir não te der condições financeiras, de numa necessidade, tu ajudar, não serve para nada. Não serve para nada. Se o dinheiro que tu faz não servir para realizar os teus sonhos, realizar os sonhos da tua família e principalmente ajudar o outro, não serve para nada. E isso eu tenho que cuidar para falar, porque chega a me dar um nó na garganta. Quem me conhece sabe que eu sou fiasquenta, gente. O dia que a gente entrou em contato com uma loja e a gente conseguiu comprar um caminhão cheio de colchão, aquilo eu me dei conta que eu tinha vencido na vida. Que a gente conseguiu comprar um caminhão. Quando que a Melina, que come arroz e ovo, é ótima, né? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Vocês são obrigados a fazer dinheiro. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque não é sobre só vocês. É sobre o mundo. É sobre a gente, sim, servir a vida. Nunca na minha vida eu imaginei que a gente conseguiu entrar em contato através de uma aluna nossa com um fabricante de roupa infantil, porque o que acontecia? Em uma cidade perto lá de Caxias, eles ficaram sem saneamento básico, sem água. Então as pessoas doavam roupa, só que as crianças estavam com diarreia. E as crianças com diarreia, o que acontecia? Não tinha como lavar a roupa, não tinha água. Então acontecia o quê? Acontecia que as crianças estavam assadas, estavam ruins, porque não tinham roupa limpa para usar, porque não tinha água para tomar. Foi um caos. E uma aluna entrou em contato comigo, tá, no meu WhatsApp, falou: Mel, eu conheço uma fábrica de roupa infantil, e se a gente entrar em contato, talvez eles nos vendam o amostruário. Mostruário, não sei como é que fala. Mostruário, acho que é. E eu falei, então, entre em contato. E a gente conseguiu comprar todo mostruário de roupas de crianças da fábrica. E eu não tô aqui, gente, para levantar minha bandeira. Eu tô aqui para mostrar por que é que vocês têm que fazer dinheiro. Vocês são obrigados a fazer dinheiro por vários motivos. Primeiro, para ter uma vida abundante, como a gente sabe que merece, como Deus já deixou claro, para que tu tenha os sonhos. Ah, Mel, mas o meu sonho, além de ajudar, é ter um carro. Tá ótimo, os sonhos não são justificáveis. Tu vai ter o teu carro, tu vai ajudar pessoas. Mas o meu sonho é ter uma casa. Tá ótimo, tu vai ter tua casa, tu vai ajudar pessoas. Ah, mas tu vai ter... tu tem que ter dinheiro para tudo isso. Só que só começa na tua decisão, entendeu? Só começa na tua decisão.
A Lari participou, olha só, a Lari, aqui hoje é nossa mentorada, participou dessa imersão, então foi em agosto, eu acho que foi julho, agosto, e entendeu que precisava dar um novo rumo, né? Pra ver. O Douglas caiu uma lágrima aqui, ai gente, vocês também me fazem lembrar dessas coisas, e aí eu fico querendo chorar no meio da live, não é justo, né? A Vani, eu quero muito poder ajudar dessa forma, e mesmo nas condições que eu tenho, ajudo sempre, mas acho que posso mais. É isso. Isso é muito legal, porque isso é a essência que a gente já tem. Então, o dinheiro, eu já falei isso numa live, o dinheiro é uma energia neutra. Dinheiro é uma energia neutra. Dinheiro não vai deixar ninguém melhor e ninguém pior. Ai, mas quem tem dinheiro é arrogante. A pessoa já era arrogante antes de ter. Ah, mas quem é humilde é uma pessoa mais simples. Quem não tem dinheiro é mais humilde. Eu conheço gente que não tem e é arrogante. Então, assim, gente, o dinheiro é energia neutra. Ter dinheiro não vai melhorar e nem piorar quem tu é. Então, às vezes as pessoas usam isso de desculpa para não assumir a responsabilidade na vida de fazer dinheiro. Ai, é que dinheiro deixa as pessoas do mal, sei lá o que. Isso é desculpa que tu tá dando para não entrar pra vida e fazer o que tem que fazer. Não é, né? Muito obrigada, Mel, pela tua sensibilidade, por isso que tá comigo. Eu amo vocês, cara. Olha que a Sil isso aqui que a Sil colocou é demais, ó. Ter funcionários e ajudar pessoas. Muito, 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 muito. Essa egrégora de receber o servir deles e ajudar. Empresa, ser empresário hoje é uma das formas de mais ajudar as famílias a receberem e conseguirem o que elas querem. Hoje a gente tem uma equipe de 7 pessoas, tá? E eu fico muito feliz quando eles realizam os sonhos deles. E a nossa equipe, olha, e é tão legal, né? Quem tava no evento Prosperar, que foi presencial em Porto Alegre, conheceu, né, o Lucas é meu mentor, né, então o Lucas é meu mentor, a esposa dele, a Alessandra, minha estrategista de Instagram, a Letícia que tava lá, minha consultora, o Lucas que tava, o marido da Letícia, o outro Lucas, também é nosso, dentro da equipe do nosso comercial, e o Kesley, que vocês conheceram, meu gestor de tráfego. Gente, as pessoas estavam lá palestrando para servir o outro, porque por egrégora, o Kesley veio de João Pessoa para estar lá com a gente. E ele tinha um voo de Floripa, ele estava conhecendo o Gramado, ele tinha um voo de Floripa. E era na madrugada, e a gente falou, não, vem antes e dorme aqui em casa. E as pessoas acham, ficam assim, tá, mas dorme na tua casa. Gente, se as pessoas que me ajudam, eu tenho conexão, eu conheço, eu sei quem são, as portas da minha casa vão estar sempre abertas. Essa é a rede que se forma, essa é a ajuda que acontece. A gente precisa fazer, a gente tem obrigação de fazer dinheiro para que o mundo seja melhor. A gente tem obrigação. E quem tem, eu sei que a Sil tem, a Paty tem, né, funcionários, é a forma que vocês têm de estar levando a egrégora de vocês pro mundo. Olha, Douglas, uma vez eu achava que ter dinheiro era ruim. Agora é obrigação ter dinheiro para ajudar mais pessoas, a ti e aos outros. É isso, né? Então, eu quero, né? A sua, eu nunca tinha pensado em fazer dinheiro dessa forma, Mel. É sobre isso. Eu também não. Eu aprendi isso nas mentorias que eu entrei. Quando o meu mentor falou, enriquece quem ajuda mais pessoas, num primeiro momento eu não entendi. E depois eu olhei, e aí eu fui entendendo, eu falei, é isso, é sobre isso. Eu tenho obrigação. Por quê? Para realizar os meus sonhos, porque eu sim vou atrás da minha vida abundante. Realizar os sonhos da minha família. Inclusive, eu brinco, ontem o Fabrício, né? Eu ali, né, olhando casas, né? Olhando casas aqui na praia. E dele falou, meu Deus, ele brincou, né? Deus tem que tirar essa tua vontade aí de ter uma casa aqui logo. Eu falei, ele tem que botar mais vontade, porque se ele botar mais vontade, eu vou fazer isso o mais rápido possível, né? E depois eu entendi que quando deu as enchentes do Rio Grande do Sul, aquilo me fez viver na prática isso. Por quê? Porque, gente, naquele momento, cada um doou o que tinha e foi maravilhoso.
Às vezes, e teve gente que me disse, Mel, mas não é, o doar não é só em dinheiro, é em tempo, é em ir lá ajudar. E eu super concordo muito, muito, muito com isso. Mas pensem comigo, se todo mundo que foi ajudar fosse lá com a mão de obra, mas não tivesse dinheiro, as outras pessoas não tivessem dinheiro para comprar material de construção, para colocar jet ski para tirar as pessoas das casas, colocar colchão limpo para as pessoas dormirem, colocar... Tudo isso é o dinheiro que compra. Aquelas pessoas com muito dinheiro foram as que mais ajudaram. Não foi o Pedro Scooby que comprou 10 jet skis, botou lá, foi para lá para salvar as pessoas nas casas? Por quê? Porque ele tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comprar um jet ski. Vocês talvez não tivessem dinheiro para comprar um jet ski, não sei, é só um exemplo. Então a gente tem que entender que dinheiro serve sim para ajudar o outro. Olha o que aconteceu, gente, eu sempre me passo no domingo, mas só para dar mais um exemplo, depois eu quero finalizar com vocês. No domingo a gente sempre vai, né, aqui, a gente vai na missa, só que a gente começou a trocar o horário da missa porque de manhã aqui é muito quente. Então a gente começou a ir às 8 da noite. No domingo. E domingo passado a gente tava indo, né, pra lá, e eu e o Fabrício conversando sobre algumas questões de Deus, enfim. E aí a gente chegou uns 20 minutos antes, porque a gente tava no centro, falei, não, vamos pra casa, estacionamos lá. E nisso veio um rapaz, ele tava com um pote de paçoquinha. E ele veio, né, o Fabrício baixou o vidro ali no estacionamento da igreja, e a gente começamos a conversar. E daí ele falou pra gente que ele tava vendendo paçoquinha, por quê? Porque ele trabalhava numa casa de lanches, só que em época de temporada, eles precisam de pessoas que tenham facilidade em falar espanhol, por causa da quantidade, né, de pessoas que falam espanhol aqui. E o menino não falava, então o rapaz dispensou ele. E o sonho dele era conseguir comprar uma peça de queijo, sabe aqueles queijos coalho que é de espetinho que vende na beira da praia? E olha a mentalidade empreendedora do menino, tá? Ele disse assim, hoje as pessoas vendem o queijo com aquelas panelinhas, sabe? Gente, vocês já viram que na beira da praia eles ficam vendendo queijo com a panelinha que esquenta o queijo? E ele falou assim, só que essa panelinha eu já vi queimar algumas pessoas, porque quando no verão tá muito cheio e a panelinha é quente, eu já vi encostar em pessoas e queimar, encostar em crianças e queimar. Então, eu pensei, o rapaz falando, e eu de boca aberta olhando pra ele pensando, meu Deus, que vontade de trazer esse guri e trabalhar comigo, brincando. Eu falei pro Fabrício, olha, empreendedor o rapaz. Ele pensou assim, ele disse pra nós, e tem uns kits que tem 5, como chama? Não é pistola, 5... Ai, gente, de fazer fogo na comida. Me ajudem. É de queimar comida, assim, de fazer... Tá, 5 pistolinhas lá que faz derreter a comida, tá? E ele falou assim, se eu comprar essa pistolinha ali, né? Maçarico, obrigado. Obrigado, gente. A pistolinha de esquentar é ótima, né? Maçarico. Ele falou assim, se eu comprar essa caixinha que tem 5 maçaricos, ela dura tanto, e aí eu saio com o queijinho, eu maçarico o queijinho na frente do cliente. Olha o menino, além de ficar mais bonito, eu não corro risco de queimar as pessoas, ninguém faz isso, eu vou me destacar. Eu olhei para aquilo, gente, o menino assim, ó, tu via que era muito humilde, assim, né? E daí eu falei, tá, mas me conta os valores disso, né? O Fabrício perguntou. Ele disse, não, uma forma de queijo é R$120, dá 10 queijinhos, eu posso cobrar R$3 cada queijo. Não, eu posso cobrar R$15. Ah, eu não sei o conta que ele fez lá, eu sei que resumindo, se ele conseguisse uma forma de queijo de R$120 e ele vendesse toda a forma de queijo, ele ia ter um lucro de R$300, uma coisa assim. Com esses 300 ele comprava mais uma forma, ainda sobrava 200, ele já tinha toda a conta feita. E daí o Fabrício perguntou, tá,
mas me conta uma coisa, mas e os maçaricos, quanto custa? E o Fabrício perguntando, ele falou, não, o queijo custa tanto, e aí o coisa de maçarico custa mais tanto. Gente, eu boba com o menino, porque ele não tava ali vendendo a paçoquinha. O que ele falou? Eu peguei essa paçoquinha para vender, para juntar o dinheiro para comprar o queijinho. Por quê? Porque vender a paçoquinha me dá um lucro só de R$ 1 por paçoca. Se eu vender o queijo, eu vou ter um lucro de tanto. E eu falei, meu Deus, olha, esse guri vai crescer muito. Daí, enfim, né? Gente, eu não tô contando essa história pra chegar no final e dizer, gente, não é sobre isso. É sobre o olhar que a gente tem. E aí eu falei, a Paty, que quem chama pra equipe, que é amor. Não, nem me fala, Paty. Aí eu olhei pra ele e falei, tá, então vamos combinar uma coisa. Aí o Fabrício tinha um dinheiro na carteira, deu pra ele dinheiro pra ele comprar, dava pra comprar essas coisas, enfim, que ele precisava. E eu disse pra ele, me dá o teu celular, me dá o número do teu WhatsApp. Daí eu achei um sarro, porque ele falou, peraí, olha isso, gente, peraí que eu não lembro de cabeça, eu vou lá pedir pra minha esposa. E aí eu falei, pra tua esposa, ele ia parecer novinho, sim. A gente tem 2 meninas, a gente veio do Paraná, tá morando aqui. E aí eu disse, mas onde que tá a tua esposa? E aí, guri, aquilo, daí por uma crença minha me ganhou, mas assim, não quero que vocês usem pra verdade. Ele disse, não, ela tá lá dentro da igreja. E daí eu, tá. Aí ele foi lá, lembrou o número, voltou, gravei no WhatsApp, aí mostrei pra ele, enfim. Quando a gente voltou e a gente foi pra missa, eles entraram e eles ficaram numa, 2, 3 bancos para trás, né? E aquilo me chamou tanto atenção, porque ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, entendeu? E ele chegou para vender aquela paçoquinha, mas ele não chegou para vender a paçoquinha. Ele chegou para falar qual era o objetivo de vida dele. E aí a gente conseguiu, e aí eu digo para vocês o quê? Se nós não estivéssemos hoje na condição que a gente tá, nós não poderíamos ter ajudado esse rapaz com isso, com esse valor. Nós não poderíamos, porque talvez fosse fazer o quê? Falta para mim, na luz, falta na água, falta... Entenderam por que a gente tem a obrigação de fazer dinheiro? E ainda, depois que a gente saiu, o Fabrício me perguntou, por que tu pediu o WhatsApp dele? Eu falei, porque segunda-feira a gente vai abrir a turma do Método Forfil. E eu botei uma meta de servir, que quando acontecer uma situação X, nós vamos fazer para ele um Pix, que ele vai poder trabalhar mais e construir mais, porque ele ainda falou, e ainda eu posso botar gente trabalhar para mim. Olha que amor, porque daí eu vendo mais. Então, o que eu quero trazer para vocês com tudo isso? A gente tem obrigação moral, social de fazer dinheiro. É sobre a gente, óbvio, mas não é só sobre a gente, é sobre o outro. Então, esse tipo de situação que Deus vai colocando na nossa vida para fazer o quê? E validando as nossas verdades. Deus vai colocando isso na nossa vida para validar aonde a gente quer chegar. Porque talvez, não sei, talvez a Melina de anos atrás fosse comprar uma paçoquinha e não fosse nem conversar com o rapaz. Talvez a Melina de anos atrás não fosse questionar ele, tá, mas me conta mais, qual é o que tu quer buscar? E o Fabrício começou a fazer pergunta e ele começou a responder. Por quê? Porque talvez a Melina de alguns anos atrás não ia querer escutar. Então, vocês entendem como essa egrégora acontece? Então, vocês têm obrigação de fazer dinheiro, como diz a Su, olhar por esse olhar. O dinheiro é energia de vida. Quando eu tenho aí vem outros 500. Não adianta tu ter só pra ti, né? Então, quando eu tenho, eu consigo gerar vida para outras pessoas, né? E, gente, terminando aqui, né? A Unira, imaginando aqui as mudanças acontecendo e melhorando o mundo. Exatamente, né? Então, como, né, pra gente finalizar, né, esses nossos 21 dias e fazer um acordo que a gente vai fazer. Então, quando esse discípulo faz todas essas perguntas, né, pro mestre, falando que as pessoas se perderam de conexões, as pessoas estão cheias de ansiedade, dúvidas, que cada um vive por si, onde está, né, como ele termina assim, essa sociedade de hoje, né, por isso, considerando tudo que eu disse e sabendo que somos controlados por essa realidade, me responda, por favor. Como podemos continuar afirmando que o mundo é simples? E aí o mestre fala de uma forma muito, mas muito simples, que eu quero que vocês guardem isso. Não vivemos em um mundo objetivo, mas em um mundo subjetivo, ao qual nós damos sentido. O mundo que você vê é diferente daquele que eu vejo. E é impossível compartilhar com qualquer pessoa.
E aí ele dá um exemplo de uma água do poço. Ele fala assim pro rapaz, né? A água do poço permanece praticamente o ano inteiro na mesma temperatura, de 18 graus. Mas quando você bebe água no verão, ela parece fresca. Quando você bebe água no inverno, ela parece morna. Embora seja a mesma água, aos 18 graus marcadas no termômetro, a sua sensação muda de acordo com a estação do ano. Para você, naquele momento, o frescor da água é um fato inegável. E isso significa que viver em um mundo objetivo, a maneira como vemos as coisas é tudo. O mundo lhe parece um caos complicado e misterioso, mas se você puder mudar o seu modo de pensar, ele vai parecer simples. Não se trata de como o mundo é, mas de como você é. É tão natural enxergar o mundo através dos óculos de sol que tudo acaba parecendo escuro. Em vez de lamentar a escuridão do mundo, você poderia tirar os óculos. Talvez o mundo pareça terrivelmente mais brilhante e você acabe fechando os olhos sem querer. Ou talvez queira colocar novamente os óculos. Mas será que você consegue tirá-los para começarmos uma conversa? Será que você consegue olhar direto para o mundo sem filtro? Você teria essa coragem? Porque sim, viver é uma questão de coragem. Gente, é pouco lindo isso. Porque não é sobre a gente viver, estudar e trabalhar as virtudes. É sobre a gente aprender a viver as virtudes. É sobre a gente tirar esse óculos de sol, enfrentar esse brilho do mundo e ter coragem para viver. Por quê? Porque o que vai fazer a vida ser como tu quer que ela seja é coragem. Coragem de admitir o erro. Coragem de admitir que está caminhando num caminho que não quer. Coragem de admitir que não quer caminhar sozinho. Coragem de admitir, ou coragem de ser como a Sandra, né? Eu tô usando ela. Coragem de dar o passo, mesmo sabendo que o que vai acontecer lá, mas eu vou fazer dar certo. Coragem de fazer o que a Sil fez. Tô usando elas de exemplo, mas tem zilhões de outros exemplos aqui na live de alunas minhas que eu conheço a história. Então, viver a vida, ela é um ato de coragem. E viver uma vida próspera e abundante, ela é um ato de coragem maior ainda. Então, gente, eu queria finalizar esses 21 dias com esse recado, que viver a vida, ele é um ato de coragem, porque teremos dias bons, terão dias muito ruins, e isso quem vai determinar são as coisas que tu fizer para que ele seja bom ou seja ruim. Gente, antes de a gente deixar algumas coisas combinadas aqui, valeu a pena esses 21 dias para vocês? Para mim valeu muito, gente. Muito. Eu não sei nem explicar o quanto valeu isso para mim. O quanto eu achei que eu ia trabalhar em mim uma virtude, eu trabalhei todas. Foi, né? Então, eu vou fazer um convite, tá? Primeiro, para algumas pessoas em relação ao que vai acontecer hoje e amanhã, mas eu quero depois fazer um convite para vocês sobre mais 21 dias, mas vou contar qual é a minha ideia. Ai, série de lives, que legal, que bom. Gente, olha só, tenho que fazer alguns convites aqui, tá? Não saiam da live, porque a gente vai fazer um acordo nosso sobre lives no fim, tá? O que eu quero? Que eu vou pedir pra vocês. Quando essa live ficar gravada, aquilo que a gente já combinou. Comentem, compartilham, curtam, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e que realmente eu acho que muda a percepção da nossa vida, né? Segundo, hoje às 9 horas, ou seja, daqui a pouquinho, quem não é terapeuta, né, Forfil, que quer conhecer o método, ou quem é terapeuta Forfil, que quer ver, né? Ai, a Cici fez, gente, o treinamento, a formação de treinamento de alto impacto comigo. Amei muito estar com você. Ô, Cici, olha só, em março de 2025 teremos o evento Prosperar presencial maravilhoso lá em Caxias. Se
tu está convidada, né, a estar lá. Pensa, a gente ter mais que uma treinadora, ia ser um espetáculo, hein? A Dani, tive que sair porque não estava conseguindo comentar. Gente, obrigada por tanto e por tudo, vocês são maravilhosos. E agora às 9 horas vai ter um atendimento do método Forfil para quem quiser conhecer, quem não tiver clareza de como ele funciona, porque amanhã de manhã, 6 da manhã, a gente vai abrir as inscrições do método, né? Eu brinquei, já tem gente me mandando print do despertador, né, para conseguir fazer a inscrição bem cedo e conseguir os bônus que a gente tem. Então, tem dúvida, entra pro grupo de super interessados, porque lá é onde a gente vai colocar, tem os bônus, lá é onde a gente bota o horário da live, né? Tudo que precisa a respeito dessa nova formação do método está no grupo de super interessados, né? Amanhã esse grupo tem a possibilidade de entrar na formação 1 hora antes, que vai ser antes do horário do público geral. Então, coloquem esse despertador tocar para estarem comigo logo cedinho e não perderem a oportunidade. Hoje, 9 horas da manhã, um atendimento. Alunos Forfil, hoje às 8 da noite nós teremos um encontro de casos clínicos e eu estou pensando numa loucura, mas eu ainda não avisei o pessoal para não me matar, que eu não sei se eu não vou abrir esta aula para convidados que não são da formação para assistir essa aula, para ver como acontece a nossa comunidade. Então, quem quiser informações, acompanha aqui nos meus stories que a gente vai conversar, né? E eu preciso, gente, descansar um pouco a minha voz, tá? Eu tô fazendo, só pra vocês entenderem a questão das lives, eu fiz uma, como chama? Eu não vou saber o nome técnico, tá? A Carol talvez saiba, mas, tipo, não fala mais calo, não fala, eu sei que, enfim, eu tô com acho que é uma lesãozinha, um atrito aqui das cordas vocais, que eu preciso parar um pouco de falar. Então, o que eu quero combinar com vocês? De a gente dar uma pausa, próxima semana, né? E, quem entrar na turma e for de Caxias e região e quiser entrar no grupo para marcar no Happy Hour, pode nos pedir o link. Tá aí, vocês vão entrar na turma não para ter a formação, só para estar aqui, essa galera aqui, eu adoro vocês. Nódulo vocal, obrigado, Carol, obrigado. E aí, o que acontece? Eu pensei em nós fazermos, se vocês toparem, porque vocês têm que ser doido comigo, eu não vou ser doido sozinha não, até porque vai ser um período que vai pegar pesado, tá? Pra mim, porque eu vou estar em atendimento presencial em Caxias, eu vou estar com visita aqui final de ano, mas se vocês toparem, eu pego essa bronca junto. De a gente fazer uma série de lives nos últimos 21 dias do ano, começar no dia 11 de dezembro até o dia 31, pra gente trabalhar dentro, agora a gente trabalhou virtudes, mas pra gente trabalhar o fortalecimento de se libertar da opinião dos outros, de se fortalecer, de quebrar as nossas limitações e de começar o ano de 2025 sendo a pessoa que a gente deseja ser. Quem topa? Vai ser diferente, essas virtudes eu trouxe bem para a questão, né, do que das minhas crenças, né, do que essa vai ser bem questão de posicionamento, de crença, de mentalidade, que foi algo que para mim mudou muito meu jogo. Hoje eu sou a pessoa que se posiciona porque eu precisei trabalhar isso. Então, pra gente quebrar crença, pra gente se fortalecer e pra gente começar 2025 sendo a pessoa que a gente deseja ser, quem topa? Eu vou anotar esses nomes aí, hein? Porque se eu ver que chegou dia 11, vocês não estão, Bora, fechou. Olha que legal, gente. Eu só vou, tá? Tirar esses diazinhos de folga, porque eu preciso, senão minha fome vai me matar. E eu preciso dar uma descansada na voz. Dia 11 de dezembro, eu vou estar avisando aqui nos stories. Dia 11 a gente começa a nossa série de 21 dias de fechamento do ano de 2024. Fechou? Já vão avisando todo mundo, já convidem gente, já convidem pessoas, e vai ser esse horário, tá, gente? Horário das 7, por quê? Porque é o horário que o João ainda tá dormindo, então eu consigo conversar com vocês. Tá? Combinado? Gente... Agora eu tô mais leve de dar tchau, porque eu sei que a gente vai se encontrar de novo. Por quê? A Cris, tá tudo certo. Desculpa, o corretor é ótimo. Porque se eu fosse dar tchau sem ter uma série de lives agendada nova, eu ia ficar bem nervosa, né?
Ai, gente, olha a petulância dessas pessoas. Vou estar na beira da praia te escutando. Maravilhosa. As férias da Dani é uma conquista minha também. Ela sabe do que eu tô falando, uma conquista nossa. Onira, não tem problema, os outros dias sim. Vai acontecer, tá, gente? Que vai ter lá, eu vou estar com visita de fim de ano, imagina, né? Primeiro ano que eu vim morar na praia, percebem o que vai acontecer fim do ano aqui, né? Mas azar, vocês vão ter que aguentar comigo, tá? Vocês vão ter que aguentar comigo, gente, tá tudo certo. A gente vai fazer esses 21 dias e a gente vai terminar esse ano sendo exatamente como a gente, trabalhando exatamente como a gente quer entrar. 2025, fechado, trocando exercício. 259 mil visitas, mais ou menos. Estarei viajando, levem seus fones. Levem os seus fones para me escutar, porque eu não aceito menos, tá? Do que esse númerozão aqui. Quero ver. Se vier com essa desculpinha de que tá de férias e não vai pras lives, quero pegar um por um, hein? Amores da minha vida. Vai ter uma semana, inclusive, no início, acho que é do dia 15, por aí, de dezembro, que eu vou estar em atendimento presencial em Caxias. Quem me conhece sabe que eu trabalho literalmente que nem um cavalo na semana que eu tô lá. E eu vou colocar todos os atendimentos das 8 em diante pra ir 1 hora antes pro consultório fazer live lá. Então vocês valorizem esse esforço aí, hein? Um beijo, meus amores. Convidem terapeutas profissionais da saúde, amigos que estão em transição de carreira, para aproveitar a turma 9 do Método Forfil, que começa amanhã as inscrições e que nunca, 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 nunca mais vai ter esse valor de inscrição. Combinado? Um beijo, gente. Até!